Pronto, aí. Tá ok. Então nós temos aí a Xuxa, né, fazendo esse símbolo que muita gente fala que é símbolo de satanismo. Eu, na verdade, quero vir em defesa dela aqui, por muitas vezes ela foi injustiçada. Eu creio que a Xuxa em si, se ela fez algo de ruim, não foi com certeza esses pactos que falam aí, girando o disco ao contrário e sai coisas absurdas aí que você tem que ter uma boa imaginação para acreditar, né? Eu nunca Verdade. fui a favor disso, nunca preguei isso. Já vi em muitas igrejas pregando, alguns pastores se aproveitando disso e falando que ela era satânica. O próprio Edir Macedo, em sua publicação daqueles jornais que ele entrega gratuitamente na porta das igrejas, ele dizia que Xuxa fez um pacto com Satanás, foi processado e perdeu. Por incrível que pareça, o próprio Edir Macedo depois contrata a Xuxa para trabalhar na sua empresa, né? Então, são coisas assim que a gente vê e fica abismado. Mas bem, eu quero dizer que eu fui muito fã da Xuxa, né? Como todas as crianças desse país, ela entrava todos os dias de manhã em nossas casas e fazia coisas para nos divertir, nos alegrar. Então nunca vi maldade, pelo menos naquela idade, na Xuxa, né? Se ela tivesse sua preferência religiosa, seja ela ser uma crente em Deus ou no diabo, sei lá, isso não fazia diferença na minha vida, né? Porque eu já sabia minhas escolhas, então cada um segue um sentido. É, a própria Mara Maravilha, que era sua concorrente também, o povo falava e se converteu, depois se desconverteu e assim vamos. Mas vamos entrar no tema. Quando a gente fala de Xuxa, a gente mostra como a sociedade está doente hoje em dia. É uma sociedade que ela quer todos os direitos e nenhum dever. Então, quando a Xuxa fala assim, precisamos reescrever a Bíblia, porque se formos seguir a Bíblia a cabo, nós vamos apedrejar muita gente, nós vamos matar e por aí vai. Isso nos informa o quanto ela tem uma dificuldade de ler a Bíblia. E por que eu estou falando isso? Porque atualmente ela fez uma entrevista com um pastor que, sinceramente, eu nunca vi ele na minha vida. Não sigo esses pastores. E é um pastor que a gente vê que ele é progressista, né? É um pastor que diz assim, olha, tá tudo bem, Deus não vai é, fazer nada com as pessoas que pecam, que erram, porque Deus é amor. E ela tem isso muito forte em sua mente, né? Na sua cabeça, a Xuxa acha que Deus é só amor, mas ela esquece o lado da justiça divina, né? Porque você imagine, você tem aí um Deus que é só amor. Então, um Deus que vai salvar todas as pessoas, até mesmo aquelas que não querem saber dele, não querem se converter. Me diga qual é o amor que Deus está tendo por uma pessoa que não quer ser salva. Ele não quer ser salvo. Ele diz assim: olha, eu não acredito em Deus, não quero Deus, e mesmo que se ele exista, eu não quero. Digamos que o cara é satanista. Ele não quer ser salvo, mas Deus vai salvar ele mesmo assim? Não vai. Por quê? Porque Deus, além de amor, é justiça. Então, quando você tira a justiça divina, você tira também a moralidade. E o que é que essa sociedade hoje em dia faz? Ela não tem mais nenhum preceito moral. A humanidade hoje é cheia de direito, pode ver. É direito dos negros, direitos dos gays, dos pobres, dos gordos, dos amarelos, dos pardos e por aí vai. Mas e cadê os deveres como sociedade? Então, vamos relembrar um pouco sobre o que a Xuxa falou ultimamente. Em uma entrevista, ela disse assim para. Eu me esqueci o nome dela, mas já já eu me lembro. Ela disse assim: olha, minha filha Sasha, ela sempre me pede para experimentar maconha. Ora, veja, uma senhora já de idade que não se casou com o Luciano Zafi, teve uma filha aqui fora do casamento, né? Então ela quer dizer o quê? Ela quer quebrar todos os paradigmas, todos os preceitos morais que Deus nos deixou. Então a luta da Xuxa não é só para reescrever a Bíblia como ela quer, mas ela aí está fazendo o que outras feministas já tentaram fazer. Jason Statham, ela já tentou reescrever a Bíblia e não deu certo. Agora você imagine, a Xuxa reescreve a Bíblia, não entende nada de teologia, não entende nada de hebraico, de aramaico, de grego, aí vai lá e reescreve, ela pega, sei lá, João Ferreira de Almeida, né? Aí ela pega aquela versão da Bíblia e não, vamos reescrever. Aí Deus diz assim, que lá no Antigo Testamento ele fala várias mensagens onde
ele não aceita, na verdade ele abomina o relacionamento entre um homem, uma mulher e uma mulher. E o que é que ela vai reescrever sobre isso? O que é que ela vai reescrever também sobre, sei lá, os filhos não honrarem os pais? Porque será que a Xuxa já ouviu falar nas drogas que estão acabando com as famílias? Nessas drogas malditas que a filha dela chamou ela para experimentar? Então a Xuxa ela não tem autoridade para falar nada sobre moralidade, religião e principalmente Deus, uma vez que ela nem chama ele de Deus, né? É o cara lá de cima, ou sei lá, quando ela quer falar, o cara lá de baixo. Então veja que a Xuxa tem vários problemas morais. Né? Isso reflete em nossa sociedade, uma sociedade totalmente distante de Deus, onde o amor esfriou, onde as pessoas dizem assim: ah, você não pode julgar, mas começa a julgar todo mundo. Quer ver uma coisa? Outro dia eu estava vendo também quando uma senhora pediu para tirar uma foto com ela. E eu não, se eu não me engano, a senhora disse que ia votar em Bolsonaro. Ela disse: olha, eu não tiro foto com você. Ué, só porque a mulher pensa diferente dela politicamente, ela não tira foto com a mulher? Mesmo a mulher dizendo que era uma fã dela? Cadê o amor? Vai reescrever a Bíblia como? Será que lá na Bíblia, Xuxa, você vai reescrever e colocar assim, né? Porque Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Mas em uma entrevista sua, você disse que pisou no pé de uma garotinha porque ela pisou no seu primeiro. Olha que absurdo, né, Xuxa? Então, quando a gente fala em reescrever a Bíblia, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos. Primeiro temos que arrumar a nossa casa. Primeiro temos que entender que o nosso corpo, ele abriga o Espírito Santo se assim deixarmos. Não é com essas frases de efeito, não é com esse feminismo barato que você vai mudar a Bíblia. Engraçado se a gente comprasse sua Bíblia, Xuxa, eu creio que ia acabar em Mateus capítulo 1, né? Quando a Virgem Maria tem lá seu filho, será que ela ia ter na sua Bíblia ou ele seria abortado? É interessante, né, Xuxa, que a Bíblia também, ela tem outros livros, não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também se condena tais práticas, assim como os bêbados, os mentirosos, os falastrões, inclusive homem com homem e mulher com mulher. Isso é claro na Bíblia. Agora, por fim, Xuxa, eu acho que se você reescrevesse a Bíblia, iria acontecer o que acontece hoje em dia. Iria vir um Molina da vida e iria urinar nela. Porque uma Bíblia dessa, Xuxa, não serviria para nada. Sabe por que a Xuxa ela está fazendo isso? Imagine que nos anos 80 e 90, você nunca viu a Xuxa levantando bandeira homossexual e nem bandeira de nada. A única bandeira que ela levantava era lá dos baixinhos. Hoje ela levanta essa bandeira, meu amigo Marcos Alves disse aí que, eu não sei se ela é ainda apresentadora, ela é apresentadora, Marcos Alves. Ela apresenta um programa de drag queens. Então veja, ela coloca várias drag queens no ônibus para eleger quem é a melhor drag queen. Então veja que ela não está levantando bandeira, ela está surfando no hype. E se você que é homossexual e segue a Xuxa porque ela lhe defende, na verdade ela não lhe defende, ela apenas segue um hype. Ela está seguindo aí, surfando na onda, está ganhando seu dinheiro, que ela diz ser contra o capitalismo, mas a conta dela tá bem gordinha, né? Bem diferente da nossa, né, Emanuel? Com certeza. E ela surfa nesse hype e assim vai. Quando acabar isso, ela vai em outro, e outro, e outro, até onde ela quiser. Entendeu? Então, uma pessoa progressista, ela nunca vai poder reescrever a Bíblia. A palavra de Deus, como o Marcos Alves falou bem aí, ela não pode ser acrescentada nem tirada nada. Né? A palavra de Deus é bênção para as nossas vidas. Mas do mesmo jeito que Deus nos deu todos os direitos, ele também deixou deveres. Quer ver uma coisa? Olha esse texto aqui, o que é que diz? Gálatas 1:8, texto muito conhecido. Ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, é maldição para a sua vida. Então, Xuxa, não tente reescrever a Bíblia. Eu lhe dou um conselho melhor. Tente ler a Bíblia. Tente ter uma visão bíblica.
Eu sei que no começo a Bíblia às vezes pode nos deixar um pouco confusos, porque foi escrito em outra época, os costumes eram diferentes, né? As pessoas se respeitavam. Hoje em dia não. Hoje em dia tá aí desse jeito. Homem faz o que quer com suas esposas, as mulheres faz o que quer com seus maridos, com seus filhos. Estamos cansados de ver aí crianças morrendo porque seus pais matam. Também estamos cansados de ver pais que são mortos pelos seus filhos. Verdade. Então a Bíblia, ela foi um manual, uma palavra de Deus para o seu povo. E quando você tenta mudar isso, você está sendo automaticamente fulminada por esse Deus, que é amor, mas também é justiça. Então, quando você diz que vai reescrever a Bíblia, você está tentando calar todos os cristãos. Isso é cristofobia. Quando você faz isso, Xuxa, você levanta tantas bandeiras, por que você está praticando a cristofobia? Tirando o nosso direito de cultuar nosso Deus. Faça um favor. Que tal você tentar mudar palavras como essas, assim, que diz assim: a homossexualidade é um vício burguês patológico. Sabe quem foi que disse isso, Xuxa? Joseph Stalin, Stalin. comunista, socialista, entendeu? Por que você não tenta mudar esses dizeres? Essas palavras são tão sujas quanto essas aqui que nós lemos aqui quando, deixa eu ver aqui, Che Guevara, ele diz sobre os homossexuais, né? O trabalho fará homens. Ou seja, Che Guevara, ele acreditava que se os homossexuais trabalhassem, eles virariam homens. Por que você não tenta mudar isso na história? O próprio Partido Comunista Brasileiro já confirmou que Fidel Castro era um homem totalmente, como é que podemos dizer, praticava homofobia, entendeu? Então, não adianta você querer pegar uma Bíblia que foi dita por Deus e escrita por homens. Não adianta, você não vai conseguir. Roma já tentou também fazer isso e os cristãos viraram praticamente uma praga, porque quanto mais se matava, mais se aparecia. Então tente fazer isso, Xuxa. Eu com certeza compraria um exemplar, mas apenas para ter uns bons momentos de risadas aqui. Então, eu espero que você reveja seus conceitos, pare de ouvir esses pastores progressistas que dizem que o que você faz aqui não tem nada, que Deus não vai lhe punir, que Deus não vai fazer isso. Pelo contrário, você disse que nós não podemos julgar, mas se nós não podemos e Deus nos julgar, e da forma que estamos vivendo, com certeza não alcançaremos o perdão. Então se apegue no que a Bíblia fala. Ama a Deus sobre todas as coisas. E só. E só. E é isso que eu tenho para falar para vocês, meus amigos. Mostrar que aqui ela rebate uma fala do Silas Malafaia, né? Só porque Silas Malafaia apoiou lá Bolsonaro e fica essa guerra a vida toda, né? Então tudo que se disser que é bolsonarista, ela vai atacar e depois a mídia vem e fala isso. Olha, Xuxa vira alvo de bolsonaristas após falar em reescrever a Bíblia. Então, para a mídia, bolsonarista é quem acredita na Bíblia. Porque eles não dão a manchete correta? Porque eles não falam assim. Após Xuxa praticar a cristofobia, ela é rebatida nas redes sociais. Seria mais interessante, né? Mas a mídia, como sempre, coloca a Xuxa como uma coitada, coisa que ela não é, né? Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos a cada dia pensar nas coisas lá do alto e deixar as terrenas de fora. E lembrar, se você pratica qualquer tipo de pecado, seja vício em pornografia, vício em internet, bebida, cigarro, uso próprio das drogas, se você está lutando contra a homossexualidade, saiba que Deus é a resposta para tudo isso. Porque se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Não pense que eu, Dr. Emanuel, Marcos Alves, nascemos santos, não. Nós temos nossas lutas diárias. Nós pecamos, sim, todos os dias. Mas existe uma máxima aí que diz assim, né? Deus
odeia o pecado e ama os pecadores. E eu digo que isso também é uma mentira. Deus, ele ama os arrependidos. Então devemos nos arrepender de nossos males, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e assim teremos a vida eterna, e não seremos malditos para ninguém.